que minha mente entenda e mais do que eu sei, o amor é mais que o extenso céu e mais que pra sempre soube meu. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro do profeta Miqueias. Iniciaremos uma nova etapa de meditações neste livro. Hoje iniciaremos com o capítulo 1, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Miqueias de Moresete durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Ao ler esse livro, nós voltamos aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Miqueias, ele é contemporâneo do profeta Isaías, e você pode estar lendo Isaías 1:1 e confirmar isso. E ele anunciou os decretos de Deus na época desses reis mencionados no verso que lemos. Os reis de Judá, no sul, cuja capital era Jerusalém. Nesta época, Israel estava dividido, 10 tribos no norte e 2 no sul. Mas também o reino do norte, chamado Israel, com a capital em Samaria, também seria atingido pela palavra do profeta. Sua mensagem, por meio de uma visão, traz à nossa mente a importância do viver de modo digno na presença de Deus, ou experimentaremos a repreensão da sua palavra e, havendo arrependimento, seremos restaurados. Não havendo, seremos destruídos. No ano 722, as tribos do norte, por não se arrependerem, foram destruídas, e as do sul ainda tiveram um tempo maior para poder se arrependerem. A mensagem do profeta Miqueias, ela vai ser lembrada cerca de 100 anos mais tarde pelo profeta Jeremias, quando este estava sendo ameaçado de morte pelo povo por pregar uma mensagem de destruição para o povo, caso este não se arrependesse dos seus pecados. Ele vai dizer, o profeta Jeremias, 100 anos depois de Miqueias. Ele diz: Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho. A colina do templo, um monte coberto de mato. Jeremias 26:18. Citando Miqueias 3:12. Passaram-se tanto tempo e Deus ainda aguardava o arrependimento do seu povo. Que bondade, que misericórdia! Na Nova Aliança, nós lemos através da segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, dizendo: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que bondade Deus tem! Que misericórdia! Mas passe o tempo que passar, não havendo arrependimento,
colheremos o fruto da nossa maldade, da nossa rebeldia. Miqueias teria sido parcialmente responsável pelo reavivamento espiritual que houve na época do rei chamado Ezequias, o rei de Judá. Onde nós podemos ler no livro de 2 Crônicas, capítulo 30, verso 6, dizendo: por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá, com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais, com a seguinte mensagem: israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês, que restaram e escaparam dos reis da Assíria. Eles viram a destruição no reino do norte, e agora o rei está anunciando: vamos nos arrepender, porque senão Deus vai nos destruir também. Deus não tem prazer em destruir, mas ele vai punir aqueles que se rebelam contra ele e não mostram arrependimento. No livro de Miqueias, algumas frases evidenciam a distância que o povo está de Deus na época dele. No capítulo 2, verso 1, lemos: ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Será que existem pessoas assim em nossa época? No capítulo 2, verso 2, ele diz: fazem violência ao homem e à sua família. Odeiam o mal, odeiam o bem, ou melhor, odeiam o bem e amam o mal. Capítulo 3, verso 2. Será que existem pessoas assim em nossa época, que odeiam o bem e amam o mal? Governantes de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo. Será que estamos vendo isso em nossa época? Mudou-se a geração, mudaram-se as pessoas, mas os pecados continuam os mesmos. Os ricos que vivem entre vocês são violentos e o seu povo é mentiroso e as suas línguas falam enganosamente. Capítulo 6, verso 12. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Capítulo 7, verso 2. Essa, para mim, é a palavra mais triste do livro, pois está se referindo ao povo de Deus na época do profeta. Será que os piedosos vão desaparecer também em nossa época, do meio do povo de Deus? Que tristeza! Mesmo diante de tudo isso, com a mente cauterizada, o povo com petulância chega a dizer, no capítulo 3, verso 11, o Senhor está no meio de nós. Nenhuma desgraça nos acontecerá. Sabe por que eles diziam isso? Porque eles estavam prósperos e achavam assim que Deus estava com eles. Viviam a vida longe de Deus e ainda achavam que Deus estava com eles. Porém, o profeta diz: por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo um matagal. Pouco mais de 100 anos depois, e essa profecia se cumpriu na época do profeta Jeremias. Mesmo assim, Deus, em sua bondade, promete restauração, ou seja, trazer o povo de volta.
Deus castiga com uma mão e com a outra dá livramento, mostrando assim a sua misericórdia. Isso somente evidencia que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, destruídos imediatamente. Mas não brinque com Deus, pois haverá castigo para os rebeldes e desobedientes. Diz a Escritura que Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não brinque com Deus, pois como diz a Escritura, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6, verso 7. A sociedade de nossa época está vivendo mais em tempo de vida e mais longe de Deus. Muitos acham que estão com Deus por serem religiosos, mas vivem a falar mal dos outros, a criticar o trabalho dos outros, etc. Não espere para mudar esse tipo de conduta. Não espere para mudar de atitude quando Deus de fato executar juízo. Pode ser tarde demais. Mesmo vivendo mais, essa sociedade, mesmo vivendo mais, daqui a 100 anos, nenhum dessa geração estará aqui. E o que será daqueles que vivem ignorando a Deus ou vivem na hipocrisia? Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para prestar contas de tudo o que fizemos ou deixamos de fazer. Deus foi chamado no Velho Testamento de Tu és o Deus que me vê. Gênesis 16, 13. Deus vê as nossas lutas com toda certeza, mas também vê a maneira como estamos vivendo. Conhece nossos pensamentos e as nossas palavras, mesmo antes de sair de nossa boca. Portanto, vamos prestar atenção à sua mensagem. Vamos ouvir com atenção, pois só assim teremos condições de realizar mudanças e sermos alcançados pela sua misericórdia. Que Deus te abençoe. O extenso céu e mais, que para sempre mais, que minha mente entenda e mais do que eu sei, o amor é mais, que o extenso céu e mais, que para sempre